família, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso podcast do AMDK. Hoje é o Dia das Mulheres. Hoje nosso podcast só é mulher. E hoje eu trouxe duas pessoas especiais, mas agora vamos falar com uma delas, certo? Regina Calderoni. Vocês não conhecem? Deixa eu pegar aqui a minha colinha, ó. Regina Calderoni. Ela é a primeira piloto brasileira da categoria Stock Car. Piloto, mulher, tá? Mulher. Old School Race Paulista de Marcas, 1000 milhas, kart vintage e madrinha da Força Livre da LDA. E aí, Regina, tudo bem? Tudo bem, e você? É um prazer conhecer vocês. Adorei o estúdio, muito gracinha. E eu acho que a gente está aqui para agregar, para mostrar para as pessoas que é possível sonhar, que a gente pode sair de onde a gente quiser. Exato. Se a gente tiver força, foco, fé e determinação, a gente chega. Às vezes, os nossos sonhos, eles são guardados na gaveta. Exato. Mas tem uma hora que você pode retirar e recomeçar e não desistir. Eu acho que a gente não pode sair dessa vida sem ter tentado ser feliz. Exato. A gente não vai saber se a gente não tentar, né? Eu acho que é legal a gente falar assim, puta, eu tentei tudo que eu podia e agora não deu mais. Não deu mais, do que falar, eu não vou conseguir. Não existe não, sabe? Existe você querer, a sua determinação. E isso em todos os segmentos da vida. Exato. Quem que é a Regina? De onde que você nasceu? Primeira pergunta, de onde você nasceu e como que surgiu essa paixão dos carros? Bom, eu nasci num navio italiano, vindo da Itália para cá, no Eugênio C, que ele não existe mais, agora ele é um navio de visitação, só eu acho, e nasceu por causa do meu pai. O meu pai era amante de carros clássicos. Legal. Então, assim, o meu pai queria muito, no meio de 8 filhos, que eu tivesse nascido menino. Entendi. Porque, assim, para dar continuidade ao nome Calderoni, né? E, por incrível que pareça, ele teve 4 meninas, aliás, 5, né? E 3 meninos, mais mulheres. E eu fiz de tudo a minha vida inteira para que ele me visse que eu era apaixonada por ele e pelas coisas que ele fazia. Legal. Então, começou daí. Entendi. Então, quando eu fiz 12 anos, 14 anos, meu pai mudou para Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto, a cidade da cana-do-açúcar. E lá tinha uns karts que andavam na terra. E eu comecei lá. O primeiro carro que eu dirigi na minha vida foi um Galaxy Landau, azul calcinha e de couro bege dentro, com aquele café com leite bem clarinho. Então, de lá para cá, assim, meu pai teve, sim, Cachambor, Gordini, Aerowilis, Kombi. Então, eu sempre fui apaixonada. Por carros clássicos. Então, eu cresci com isso. Mas, assim, o meu caminho teve um desvio da minha juventude para a minha maturidade. E o que aconteceu? Eu casei muito nova. Com quantos anos você casou? Eu tinha 17, ia fazer 18. Era de menor ainda naquela época? Naquela época era. E aí, eu comecei, em paralelo a isso, eu trabalhava numa empresa chamada Foto Léo, que não existe mais, e de lá eu era cabide da Gladson e da Elos, que na época não tinha modelo. A gente era uma passarela dentro da fábrica, que a Sears, o Mappen, a Mesbla, iam lá, falavam, eu quero tanto desse modelo, tanto daquele. Então, esse era o meu paralelo. Um dia, eu vi um anúncio no estado de São Paulo, que estava precisando de uma cronometrista, numa equipe, que era do Fausto Rezende, que ele era de Araxá, de Minas.
na categoria da Stock Car. Hum, Aí eu falei assim, nossa, né? Eu sei como funcionam as coisas na fábrica, porque era cronometrado, você por um tudo. zíper, tudo era cronometrado. Então eu vou me candidatar. Eu me candidatei para ser cronometrista do Fausto Rezende, e de lá para cá, eu me apaixonei de um modo pelo Opala, que nunca mais ele saiu da minha vida. Exato. Eu tenho 2 filhos, casei, tenho 2 netinhos, um casal, uma menina e um menino. Fiquei casada por 17 anos. Aí, quando eu me separei, eu falei, eu vou retomar todos os meus sonhos. A minha filha é uma doutora, o meu filho trabalha numa empresa automobilística, que fabrica peças para as fábricas. E aí eu comprei uma Opala. Mas antes disso, eu fui parar na delegacia, porque lugar de mulher era pilotando fogão. Isso foi o que o Estado de São Paulo publicou. É um absurdo, né? Na primeira prova da Stock Car, porque a Stock Car é a elite do automobilismo brasileiro, né? E o que acontece? Eram só pilotos, nunca tinha havido uma mulher. E eu passei pelo Fausto Rezende, e depois de 2 anos eu comecei a montar meu carro, que era o 64. Opala. Que era mês e dia do meu aniversário. E eu comecei a fazer um curso de pilotagem com o Expedito Marazzi, que era assim, a sumidade de professor na época, e ele era campeão de rally pela Chevrolet. No dia que eu fui falar com ele que eu queria ter aula, né, para ser piloto, ele me pegou assim, que ele era um italiano, você vai passar por isso, por isso, por isso, por aquilo. Você tem certeza que você quer isso para você? Eu falei, tenho certeza absoluta. Então, ele tem um filho chamado Gabriel Marazzi, que escreve na revista da Abril, e na época, eu não tinha carro para treinar, né? Ele emprestava o Chevette dele do Rally para mim treinar em Interlagos. E depois de muito tempo, né, que eu encontrei o Gabriel num evento, ele falou, eu tinha maior ciúmes de você, porque meu pai emprestava o carro para você, não emprestava para mim. Nós somos muito amigos até hoje, mas ele foi, assim, um exemplo de pessoa, de ser humano. Ele é a esposa dele. A gente tinha aula teórica na Lapa e o nosso quintal era Interlagos. Então, assim, tudo que acontecia de mecânica a treinos era dentro de Interlagos. Então, era muito diferente da época de hoje. Depois de 3 anos, eu consegui montar o meu primeiro Opala. E eu fui tirar a carteirinha na federação, que você só pode tirar a carteirinha graduada A para andar na categoria Stock Car. Até aí tudo bem, eu paguei a inscrição para a carteirinha, tudo mais. O que aconteceu? Quando eu apareci em Interlagos e me inscrevi para a categoria, foi assim, a Vigorito estava patrocinando meu carro. E saiu assim, no meio do Estadão, meia página com o carro. A primeira mulher a pilotar um carro na Stock Car. Aí, filho, de lá para frente, foi assim, um bombardear de não. Porque eu era uma novata, como que eu estava entrando numa categoria tão possante, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Essa cultura patriarcal, machista. O meu professor, ele falou assim, olha, Regina, qualquer coisa que a gente não consiga, né? A gente entra com mandato de segurança e se você não correr, ninguém vai largar. Exato. Então, para o grid. Aí foi. A gente conseguiu, mas todas as vezes, e saiu matérias assim, do Jô Soares, a Glória Maria na Globo, nada resolvia, sabe? Mostrar para as pessoas que tinha uma mulher Exato. que estava tentando entrar num meio que era totalmente machista. A mulher, nessa época, ela era uma mulher mais submissa, de ser dona de casa.
mãe de filhos, não de ser... Podia até ser mantenedora do lar, mas como uma empregada doméstica, sabe? Não como uma executiva, como ela pudesse ser. Porque cérebro, pernas e braços, ela tem igual. Exatamente. Então, ela pode fazer as mesmas coisas Correto. que os homens. Só que nunca foi assim. E eu acredito que até hoje Tem essa resistência. tem essa resistência, porque são bem poucas as meninas que estão no automobilismo, no kart, luta livre, em qualquer ação da sociedade. Exato. Né? E todo dia elas têm que mostrar que elas Duas podem. vezes. Eu acho até uma postura, eu acho que tem uma postura muito ridícula, né? Desse sistema machista. Eu mesmo cresci num lar machista, só que eu não aceito o que acontece hoje, né? Quando na minha educação é antiga, né? Então, o que o pai e a mãe falavam tinha que baixar a cabeça. Mas depois da sua maioridade, a gente consegue falar. Então, eu nunca concordei com isso, porque conforme senhora não, é você, né? Uhum. Conforme você mencionou, nós temos 2 pernas, 2 braços, somos saudáveis. Por que não? Sabe? É uma postura, um ambiente totalmente ridículo desse negócio machista, onde que, conforme a reportagem, lugar de mulher no fogão. Não, o lugar da mulher onde ela quiser, na minha concepção, né? Mas eu acredito que até hoje, mesmo tendo a Lei Maria da Penha, mesmo a gente não tem políticas públicas que reparam esse dano causado aos longos dos anos, né? A mulher hoje, mesmo ela brigando, matando 3 leões por dia para provar que ela é capaz, ainda assim ela sofre preconceitos. Mas que não vem ao caso. Exato. A mulher é muito guerreira, Sim. A mulher de hoje. Ela sabe o seu lugar e ela se faz respeitar aonde for que ela estiver. Então, isso eu posso dizer da minha filha, do meu filho, que é um paizão, que lava a cozinha e ajuda a esposa. Então, eu fiz diferente do que eu fui criada. Exato. Quando a Stock-Car, e aí, qual foi a parte mais difícil lá atrás, quando você fez a sua primeira corrida? A mais difícil foi me fazer respeitar, porque eu não tinha voz. Qualquer coisa que falassem e que saía nas mídias, eu ia para o banheiro e chorava. Entendi. Muito diferente da Regina de hoje, né? A vida vai te dando um respaldo e vai fazendo você crescer como pessoa e aprendendo a se respeitar, né? A se posicionar perante as dificuldades. Naquela época, eu não tinha nem respaldo do meu pai nem da minha mãe que me apoiassem. Só tinha respaldo da fábrica da Chevrolet, que ela que doava as peças para o carro e tudo mais. E de uns amigos assim que eram incríveis, que também eram pilotos. Exemplo, o Carlos Castralli, ele corria na mesma categoria e era meu preparador. Então, assim, era muito legal, porque naquela época qualquer coisa que acontecia no carro, a gente arrumava lá dentro. Varava a noite para o outro dia e o carro largava. Então, é diferente de hoje, que os carros saem prontos quase da oficina, lá só faz uns acertos finais. Não é assim que a oficina vai com o carro. Exato. Entendeu? Então, se a gente dava uma pancada, tinha oxigênio, solda, tinha tudo no box. A gente varava a noite acordada, porque tinha que fazer a classificação. Eu tinha que fazer acontecer. Esse carro vai na pista amanhã. Sim, por causa que o que eu mais respeitei, e eu respeito até hoje, é a minha palavra, né? E para os meus patrocinadores, que não importa se ajudava com dinheiro ou com peça, eu acho que eu nunca consegui dinheiro, mas peças, sim, apoio, né? Que nem hoje é da INE Automotive e do Pietro Automobilista. O que acontece? Eles fazem a manutenção de toda a parte mecânica do meu carro e eu consigo as peças. Então, antigamente era assim, a KS dava os pistões, a Varga dava os freios, e eu tinha o Castralli
o Bolacha, o Magrão, que todo mundo sentava e ajudava, e eu varava a noite com eles. São uma família, né? Sim. E hoje eu tenho as pessoas que me ajudam desde o começo. E qualquer um que ajudou, qualquer pessoa que fez qualquer coisa pro meu carro, ela tem um adesivinho no meu carro. Legal. Nesses 6 anos que eu estou de volta, eu respeito muito e a minha palavra é o que vale. Então, para mim, o carro está no grid, ou participar de algum evento e gerar mídia para quem me ajuda, Exato. é a coisa mais importante do mundo. Então, eu posso varar a noite consertando, fazendo o que for, porque eu acho que quem me ajudou merece esse carinho e esse respeito. Exato. É muito leal, né? Essa sua conduta como pessoa, como cidadã, é muito leal, que hoje a gente não se vê muito, né? E por que Opala? É aquilo que eu falei para você. Por causa do meu pai, que ele teve um Opala que era marrom e com teto de vinil bege, e dentro era todo de couro bege. E eu lembro que ele levou a minha mãe para o hospital para ter esse meu irmão. E eu fui junto, eu tinha de 6 para 7 anos, e eu lembro como se fosse hoje, com aquele painel todo assim de jacarandá. Então, assim, foi sempre minha paixão. E depois de ter sido cronometrista do Fausto Rezende, nunca mais deixou de ser. Ele deixou de ser em 91, quando o Opala passou para a Ômega. E aí ele não coube no meu bolso, né? É Ômega. Ele não coube. E aí a Volkswagen me deu um Gol e eu comecei a correr no Brasileiro e no Paulista de Marcas. Então, eu larguei, assim, um tempo, é aquilo que eu falei, você engaveta, guarda, mas na primeira oportunidade, pelo menos no meu caso, né, na primeira oportunidade que eu tive, eu resgatei esse projeto. E aí, depois de todos os acontecimentos, assim, teve um cara que foi muito, muito importante, que foi o Fábio Franzoni. O Vitor Franzoni, ele foi campeão da Mazda nos Estados Unidos. E ele foi campeão de kart aqui, mas ele não era conhecido. E o pai dele trabalha, eu acho que ainda trabalha, na Volkswagen. E quando ele soube da minha luta para montar meu carro, ele falou para mim assim, olha, traz o carro para cá que eu vou montar o carro. Caramba. Então ele montou o carro e de cabo a rabo, parte elétrica, tudo que você possa imaginar, e eu só arrumava as peças. Então eu tinha um Santana, ele passava uma lista para mim, eu tinha um Santana velho, e eu lembro de eu ir buscar o câmbio e o diferencial para lá, muito para lá de São Mateus, bem perto do anel viário, sabe? Mateus B, vai para lá. Olha, longe. O meu carro vinha assim torto, dentro do porta-malas. Aí eu ia, descarregava lá. Regina, tem que fazer a retífica do motor. Eu pegava o bloco, levava para a retífica. Regina, tem que trazer o pistão. Eu ligava para a Tonini, que o Fernando é o diretor. Olha, eu estou precisando do pistão, dá para você fazer um preço de custo para mim? Regina, pode vir buscar. Pode parcelar em 3 vezes? Pode. Então, assim, todo mundo participou dessa conquista. Exato. Mas eu sempre fui muito transparente, todas as vezes, e com todas as pessoas que eu falei, que elas iam ter o nome no carro. E em nenhum momento a pessoa pode ter dado R$100 ou 2.000, não importa. Eu nunca tirei o adesivo da pessoa do carro. Construção de um sonho, né? Porque o que acontece? Eu não vou precisar, esse ano, de nenhuma peça, por exemplo, da JR. Eu fiquei, acho que, uns 3 anos sem precisar de peça nenhuma da JR. Mas, quando eu preciso, o dono e o pai são, assim, gente finíssimas,
eu chego lá e falo, olha, eu estou precisando disso. Se você não puder me doar, você faz o preço de custo e parcela? Então, assim, é muito transparente. O último troféu que eu ganhei, na segunda-feira eu vou levar para eles, para a JR, porque eu acho assim que a empresa merece esse troféu e que eles são muito presentes na minha vida. Legal. Que nem o nome do Fábio Franzoni. Quando ele terminou meu carro, ele falou, Regina, não dá para mim mais cuidar do seu carro, porque eu tenho que cuidar do carro do meu filho. Então, eu não vou ter tempo hábil de fazer 2 Opalas. Você tem que procurar uma pessoa que te dê manutenção. Suporte, inclusive. E eu, em nenhum momento, teria o nome dele de lá. Tanto é que tem uma plaquinha assim de acrílico, que todos os carros que foram primeiro confeccionados tem o número do chassi, quem foi o preparador e tudo mais, gravada, né? E eu tenho ele assim em todas as minhas entrevistas de agradecer da generosidade da pessoa ser um ser humano. Exato. E também sonhar junto com você, porque ele preparou um Opala, ele nunca tinha corrido. Exato. Ele preparou um Opala para ele e o filho correrem juntos. Legal. Então, assim, isso não tem dinheiro que pague. Não tem preço. E quando você se compromete com uma pessoa, pode ser financeiramente, emocionalmente, a transparência do que você sente e do que você fala tem que valer para o resto da vida. Mesmo que depois tenha uma ruptura, não importa. Mas nos momentos que foram bons, eles têm que cobrir qualquer rusga que houver como diferença. E graças a Deus, eu não sei se é porque eu sou muito moleca, apesar de ter mais de 60, e eu sempre fui muito transparente nas minhas colocações com as empresas. E graças a Deus eu tenho um retorno do que eu preciso, porque eu não preciso do dinheiro, eu preciso do apoio para as peças. Exato. Eu acho que pela transparência que você emprega nas suas relações, nasce a credibilidade, né? E tá faltando isso, sabe? Tá faltando isso em todas as relações, inclusive, né? Agora uma outra pergunta. Por que rosa? Olha, eu tinha pedido para o Fábio Franzoni fazer uma pintura como o Gol, que era um rosa bem clarinho, né? Então ele falou assim que o rosa era a Honda que eu queria, né? Que se ele podia desenhar o layout do carro. Então, quando ele me mostrou o layout, essa tinta que tem hoje, que a Turbo Tintas prepara, não existia no catálogo. Ele foi lá na Turbo Tintas, junto com a Regina, que é a esposa do proprietário, e os dois trabalham juntos, e desenvolveram essa tinta pink. Então, ele fez um layout para o meu carro, que era totalmente diferente do que eu tinha imaginado. E quando ele falou, eu falei para ele assim, cara, essa cor é de Biba. Aí ele falou assim, eu falei, você estava no momento de Biba? Não, eu sou. Eu falei, eu sei que você não é, mas caramba, a cor, né? E ficou tão bonito, que quando ele ficou pronto, ele, como a tinta reflete o sol, ela vira para um pink mais escuro, quase lilás. E eu me apaixonei. Então, é um destaque de todos os carros, de todas as categorias, para dizer que ele é rosa, sim, mas que a pessoa que está lá atrás é como todos os outros. Verdade. Não importa o sexo. Mas né, não importa mesmo. Só que esses dias eu conheci tem um mecânico no meu carro, ele mexe no meu carro já faz uns 5 anos. E quando eu conversei só do seu nome, falei, logo eu vou entrevistar a Regina Calderoni. Ele falou assim, tia do Opala Rosa? Que ele é do Clube do Opala, esse mestre, né? Ele falou, tia do Opala Rosa? Eu falei, negão, a mulher tem história. Eu falei, a gente vai levar ela para bater um papo lá no nosso podcast. Eu acho assim que o importante, né, nessa trajetória de vida, de caminhada,
ninguém vai tirar de você o que está escrito, não só nas matérias de TV, de jornal e de revista, mas aquilo que você viveu, né? Há muito tempo atrás, eu sei que houve uma comoção nas redes sociais a respeito do meu nome, porque eles falaram que a primeira piloto era uma outra pessoa, e foi uma comoção que a TV que divulgou isso teve que fazer um retrato, uma retratação. Eu não me preocupei com isso, em nenhum momento, nem falei nada, porque o que acontece? O Brasil, ele é um país pobre da memória, em todos os sentidos, não é só do automobilismo, sabe? Então, assim, de toda a sua história, ele é muito pobre e ele não reconhece as coisas que são feitas aqui dentro mesmo do Brasil. E dos valores que o ser humano tem. Isso daí é uma característica do Brasil e eu acho que... Eu já viajei para fora, mas os outros países têm uma característica de guardar as memórias, o legado de quem... Abrão Lincoln e tudo mais que aconteceu de bom. Aconteceu coisas ruins? Sim, mas aconteceu muitas coisas boas. Exato. Então, assim, do Brasil, eu tenho, assim, muitas coisas boas que aconteceram e que as pessoas não falam, mas as coisas ruins, elas falam toda hora. Exato. Então, eu acho que o que eu escrevi lá atrás vale para hoje. Hoje, a 46, que é a Penélope, ela está voltada para uma coisa muito, muito maior do que o automobilismo. Para uma ação social que mostra para a criança, não me importa de onde que ela venha, que ela consegue realizar os seus sonhos. Eu vou contar uma história bem curtinha aqui. Fique à vontade. Tem um menininho que, logo que eu comecei na Old Stock, o pai dele falou para mim assim, olha, o meu filho pode entrar no seu carro e tirar foto? Eu falei, pode. Aí depois eu pus ele dentro do meu carro, levei ele para sair com o carro dentro de Interlagos pelo lugar que podia, pelo estacionamento. Eles juntaram um cofrinho com R$3.000 de moeda e ele escreveu para o Luciano Huck, para o programa Lata Velha. Eles compraram esse Opala. No Dia das Crianças, o Luciano pegou, restaurou esse Opala e ele tem, até hoje, ele deve estar um adolescente de uns 13 anos, por aí. Então, é isso que vale, entendeu? De você falar para a pessoa, olha, eu não tenho dinheiro, eu tenho um sonho, mas se eu abrir mão de comprar a bala, de eu comprar um carrinho ou um celular novo, eu vou conseguir fazer o que eu sonho lá na frente? Consegue. Consegue. Então, você não pode ter um sonho se você não abrir mão de alguma coisa. Alguma coisa no meio do caminho você tem que abrir mão. Exato. Então, você ou realiza o teu sonho lá na frente, Pro futuro, ou você tem um celular de última geração, qualquer outra coisa assim. Exato. Então, hoje a 46 é voltada para uma ação social que customiza brinquedos, restaura bonecas, deixa como novas para doar. Ponto. E qualquer ação social envolvida com fome, com entrega de alimento, a 46 está lá. Está lá. É uma condição muito louvável da sua parte, porque, às vezes, o que nós estávamos até conversando atrás dos bastidores, as pessoas, às vezes, ficam paralisadas porque sempre esperam algum tipo de ação ou atitude do poder público, sendo que nós podemos, como cidadãos, né, em sua particularidade, ajudar o próximo. Não precisa ajudar todo mundo, mas quem está à sua volta, sabe? É tão perto. Exato. É só estender a mão. E eu não sei o que aconteceu com o mundo em geral, com as pessoas depois da pandemia, que eu achei que ia ser para uma coisa melhor. Estão piores. Piorou muito. E que a pessoa só olha o seu próprio umbigo
Então, como a minha filha faz parte de uma ação maior também na vara da infância, da juventude e tudo mais, eu fico pensando sempre, quando eu consigo resgatar um brinquedo, customizar um brinquedo, e a pessoa chega e fala assim, mas quanto que eu tenho que pagar? Não, não tem que pagar nada, tia. É de presente para o seu filho. Exato. Então, quando chega em casa, ainda manda foto, filme, que, sabe? E quando a pessoa fala, eu tenho filho, eu tenho sobrinha, você pode me dar um? Tranquilo. Então, meu carro, ele está sendo hoje para levar um pouquinho de esperança nesse mundo tão falido de respeito e de amor. Ao próximo, inclusive. Verdade. Seu capacete, estou olhando aqui esse capacete bonitão. Eu vi que tem alguns nomes, inclusive a JR, que você comentou, né? Uhum. Tem Madrugueiro, tem Rogério. Como que foi a história desse capacete? Que eu vi em nossas conversas no bastidor que você tem outros, né? Só que quando eu vi você, quando nós fomos buscar você no seu apartamento lá, você saiu com o seu capacete. Foi um negócio tão automático seu, que você abriu o portão assim, e você botou o capacete na frente, saiu e fechou. Porque se fosse outros, eu já tive moto, sou muito descuidado. Eu saio, batendo capacete. Você tratou esse capacete com carinho. Eu falei, parece uma pessoa viva. E eu acho que o menino que fez esse capacete, a gente estava fazendo a divulgação da Old Stock, e esse menino tinha 32 anos e começou a pintar. Então, no lugar que foi no Conjunto Nacional, a exposição, ele levou uma réplica do capacete que ele tinha feito do Ayrton Senna, do Nigel Mansell. E quando eu o conheci, eu falei para ele assim, eu queria muito que você pintasse meu capacete, né? Porque eu gosto de dar voz para as pessoas que estão começando. Porque eu acho que é parte, sabe, de aprendizado de vida, de você crescer como pessoa e como ser humano. E aí, ele pintou esse capacete e me entregou. Depois disso, nós fomos padrinhos do casamento da primeira piloto de arrancada, que ela faleceu com câncer. E um ano depois ele faleceu com uma pancreatite, porque ele tinha uma diabetes e ele não cuidou. Com 35 anos ele faleceu. Então, isso é a prova que ele vive na minha história. Que ele, da maneira mais lúdica e bonita do mundo, ele me deu um capacete que era a minha cara, que mostrava a minha alma. Então, foi isso. Nossa, muito legal. E prova também da arte, né? Então, sim, porque, assim, você tem que ter um nome. O meu primeiro capacete, quem pintou, foi o Cid Mosca, pai, que pintou o capacete do Ayrton Senna, que pinta o capacete do piloto atual de hoje, da Fórmula 1, que todas as vezes ele homenageia o Senna de alguma maneira no capacete. Então, o que acontece? Ele sempre foi o ícone de todos os pintores, de customizadores de capacete. Porque o capacete é a identidade de um piloto. Ele tem, na pintura, a sua identidade, é reconhecido por isso. E como ele estava começando, eu falei, o Cid Mosca já tem o mundo dele, ele que pintou o Escort do Ayrton Senna, o helicóptero, então ele já era o melhor do mundo. Eu falei, vamos dar voz para uma pessoa que eu acabei de conhecer. Exato. Então, eu costumo fazer isso sempre com fotógrafo, com qualquer pessoa. Eu costumo dividir as coisas que eu tenho, desconto, empresa. Para mim, é um prazer poder falar para a pessoa, olha, você vai pagar mais barato aqui, é de confiança, em tal lugar, eu não ligo. Eu retribuo da melhor maneira possível. Compartilhamento. A vida é feita disso. De compartilhar, né? É de dividir.
Num mundo tão egoísta, né? São raras as pessoas que a gente encontra no nosso caminhar para compartilhar, né? E compartilhar experiências, ideias, projetos. E é muito linda essa sua atitude, porque sabemos que qualquer pessoa que trabalha com arte, e você trabalha com arte, dirigir um Opala é uma arte, né? Além de ser costureira, além de ser pintora, além de Exatamente. ser mãe, vó. Lidar com arte e compartilhar, porque volta ao que você mencionou. Lá atrás, quando você iniciou no Estocar, você não tinha voz. Você trilhou um caminho aprendendo, tendo técnica com os melhores. Só que essa bolha machista não dava voz e você entendeu que, todo mundo que começa em qualquer segmento não tem essa oportunidade que você dá para a pessoa mostrar o que sabe. Mas eu acho que eu tive um exemplo muito grande na terceira prova da Stock Car, que era do Ingo Hoffmann. Ele tem um Instituto Ingo Hoffmann que cuida de crianças com câncer em Campinas. E ele me emprestou uma peça para o meu carro, assim, meio receoso na época, porque as peças eram emprestadas e não eram devolvidas, né, por alguns. E quando eu terminei a corrida e eu entreguei a peça, ele pegou, saiu no box e falou assim: essa mulher honra as calças que veste. Então, ele me ensinou muita coisa. Ele foi um guerreiro, ele continua sendo um pai guerreiro. Ele continua sendo um piloto maravilhoso. Então, assim, eu tive exemplos também para seguir, sabe? Então, no meu carro tem o adesivo do Instituto Ingo Hoffmann, porque ele começou sem ajuda nenhuma, só com o dinheiro do bolso dele, entendeu? Hoje tem as empresas que ajudam e o Hospital do Câncer de Barretos que dá apoio, mas quando ele começou, ele foi um grande guerreiro. E eu tive bons exemplos. É aquilo que eu falei, né? A vida da gente tem coisas ruins, mas as coisas boas têm que sobressair as ruins, sabe? E eu tive esses exemplos. Como que surgiu também, Rê, o seu convite para a LDA? Olha, o que aconteceu? O seu Ernesto, ele trabalhava na Federação Paulista de Automobilismo, né? E a Federação Paulista de Automobilismo tem, assim, como particularidade de cobrar a carteirinha do piloto logo no começo do ano, o valor não é baixo. Então, você no começo do ano tem que pagar a tua renovação da carteirinha, você tem que pagar a inscrição para correr, mais o combustível e assim vai, né? E o seu Ernesto abriu uma liga que chama Liga Paulista de Automobilismo, né? E eu fui uma das uma das primeiras a ter a carteirinha, porque o que acontece? Lá, os pilotos são ouvidos. A inscrição para você correr em Interlagos é menos da metade do que na federação. Nós não somos pilotos internacionais, nós somos pilotos amadores. Todo mundo que corre aqui no Brasil é piloto amador. A não ser que você for para os Estados Unidos e pegar a credencial internacional da CBA e tudo mais. Aí já é outra história. Então, ele fez uma liga para que todos os pilotos que tivessem menos condição, que tivessem o seu carrinho parado lá, pudessem correr em Interlagos. Legal. Então, assim, a maior parte dos pilotos são de gente muito mais humilde do que a categoria da Stock Car, do que da Fórmula Truck. Porque o seu Ernesto, ele não é uma instituição sem fins lucrativos. Ele não cobra dos pilotos. Ele aluga o espaço no Interlagos e divide pelas inscrições. Entendi. Né?
Então, ele paga os custos de limpeza, de narrador e tudo mais, e divide a inscrição pelos pilotos. É uma forma de financiar. Inclusive. E aí, como eu não estava bem de saúde, eu fui convidada para ser madrinha da LDA. Entendi até. Não só da 400 no começo, mas das outras categorias, como os clássicos. Agora eu sou eleita como a madrinha dos opaleiros do Brasil. A semana passada aconteceu isso no CTA. E eu sou madrinha oficial da 400, que é da categoria que está correndo os carburados e com injeção. Então, assim, corre na mesma categoria, premiações separadas, e eu sou madrinha das duas. Legal, hein? Meu Deus do céu, eu tô aqui tentando digerir toda essa bagagem, sabe? Mal eu consigo dirigir meu carro. Como foi a sua experiência na 1000 milhas e na kart vintage? Olha, na kart vintage também eu comecei junto com eles. Também um amigo meu que trabalha numa casa de apoio ao câncer do McDonald's, chama Ronald McDonald, e ele também chama Ronald. E aí o que aconteceu? Eles tinham um kart antigo e juntou uma turma de gente de Campinas, de Minas, todo mundo mais de 60. Então, assim, eu era a caçula da turma. Ah, tá. E eu comprei um kart que era um Comet 1960. Antigo, hein? Gente, mas... 64 seu Opala, né? Não, 86. 86. Então, o que acontece? Começou, assim, com 5 pessoas, e agora a AB Kart é um evento... Dos olds. Da Stock Car, pode-se dizer assim. Então, assim, muitos pilotos da antiga correm de kart histórico. É uma corrida maravilhosa. A primeira que eu fiz em Limeira, olha, eu nunca me diverti tanto na minha vida. Então, assim, a gente monta uma mesa de café da manhã, leva bolo, faz café, passa o dia inteiro no kartódromo. E fazendo o que gosta. E só sai. Eu tive o privilégio de conhecer o Che, o primeiro preparador do kart do Ayrton Senna, e homenagear ele dentro, tanto o Che como o Titi Catapani, que foram assim os campeões de kart da época. Homenagear eles dentro do kartódromo, sabe? Uhum. De dar um troféu em vida para eles, como o Arthur Bragantini, que faleceu há uns tempos atrás. Então, assim, eu fui uma privilegiada de falar para a pessoa assim, olha, esse troféu é seu e você merece, entendeu? Não homenagear a pessoa depois que morreu, ou dizer, ele foi tricampeão. Não, a pessoa tem que saber que ela merece o seu respeito, merece o seu carinho, quando ela está viva. Então, eu tive esse prazer dele levar o netinho dele num kartzinho pequenininho, assim, e deixar ele andar sozinho em Limeira. Então, assim, o Carlão Groisky, ele detém os eventos de kart aqui de São Paulo. Então, ele que faz os eventos. E ele é muito gente boa, então... Ele abraçou todo mundo e o pessoal do kart foi andando. Quando eu comecei a montar o Opala, eu vendi o meu kart para comprar o banco do meu carro. Entendi. Entendeu? É aquilo que eu falei, você abre mão de algumas coisas para ter outras. Não tem jeito. Não tem como você conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. A vida é feita de degraus, né? De fases, né? Eu acho que são superações, né? Eu continuo tendo amizade com todos eles, mas e divulgo as corridas, seja até de carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã é histórico, hein? Carrinho de rolemã. Quem está nos assistindo
sempre teve alguma experiência com carrinho de rolemã. Nossa, eu tenho marca no joelho até E hoje. fora as configurações, né? A minha, o meu freio era de madeira com retalho de pneu. Olha, Eu colocava um freio de mão, de chevette, no meio do meu carrinho de rolemã, descia a ladeira, quando estava em alta velocidade, a gente puxava e saía aquelas faíscas para todo quanto é lado. nossa, o meu avô que levava a rodinha de rolemã pra gente. E a gente empinava capucheta, Não que conheço. é feita de jornal. Não, o Rodrigo aqui conhece. Tá falando aqui, o Rodrigo conhece. É feita de jornal. A gente empinava a capucheta muito alto. Muito. Meu avô que ensinou. Não, tem coisa que eu tô aprendendo aqui hoje. Nunca ouvi falar da Eu capucheta. te ensino a fazer. Porque É o pessoal muito fala legal. capucheta hoje, né? O pessoal acha que ela fala capucheta, né? Mas é feito de É, aquelas papel. pipas de seda. Não. Entendi. Isso é feito de jornal. De jornal. Não tinha nenhuma barbataninha, nenhum aramezinho, nada. Das coisas boas. Agora, qual foi a sua experiência mais amarga que você teve na Store Car que você, após essa, você aprende... Não sei se pode se dizer aprendizado. Tipo, se fizesse isso, não ia acontecer isso. Eu acho que nenhuma experiência foi amarga o suficiente para me deixar desistir do que eu amo. Então, assim, todas as experiências que eu passei serviu de aprendizado para a vida, para mim me comportar perante a qualquer situação na vida, na empresa que eu trabalhei na Electrolux, numa multinacional, na Pernambucanas e nas outras empresas que eu trabalhei 27 anos da minha vida registrada, entendeu? Entendi. Então, assim, me posicionou para a vida. Então, assim, nada do que você passa é todo ruim, porque sempre te leva para algum ponto benéfico na sua vida, tanto particular como profissional. Entendi. Ai, gente. O que foi que você está suspirando? É que eu tô aprendendo muito, com você. A gente aprende por causa que a vida não dá muita saída. Você tem duas vias. Ou vai, né? Ou vai ou vai. Se você parar e chorar e sentar e ficar se lamentando, porque eu não consegui, porque eu sou uma derrotada. Não. Calma. Senta, respira e recomeça. Da onde você parou, sabe? Então, a vida me fez, assim, pode ser da pior maneira possível, mas que foi para mim a melhor maneira, um aprendizado, que se tornou o melhor aprendizado, sabe? Para mim, educar meus 2 filhos, a Daniele e o Júnior, sabe? Para mim, ser uma mãe presente. A minha filha ia comigo no autódromo com o mesmo macacão que o meu. Então, assim, foi um aprendizado tão gratificante da vida que eu sou muito grata hoje, sabe? Por tudo. Me emociona. Sim, fica à vontade. Fica à vontade. Porque quando você vê seus filhos formados e numa faculdade que é 5 anos, que é uma dificuldade tremenda, com os custos altíssimos. E quando você sai de lá, você não está apto para exercer sua profissão. Ainda você tem que estudar muito para passar. Então, assim, quando você vê a sua filha sendo uma das 700 eleitas pela OAB, você fala assim, eu sou uma privilegiada. Exato, porque sabemos que aqui depois, eu, como inclusive aluno de Direito, eu faço Direito, né? Tive que parar por causa da pandemia. Sabemos o quanto é duro, o quanto... Meu Deus do céu, nossa senhora, tem coisas que a gente tem aquela sensação, não vai ter fim isso aqui, não? Não vai ter fim? Não, eu acho assim, eu acho que a faculdade mais difícil de todas é o Direito, tirando a medicina, né? Mas é muito, muito desgastante, é muito... Mas eu acho que quando você tem o privilégio de... Obrigada. Obrigado, produção. Essa é a primeira... aqui nesse podcast é tudo. Mas hoje nós temos a primeira
piloto de Stock Car e é a primeira convidada que chora aqui. Tá vendo que aqui tudo isso é a primeira, hein? Então, assim, o governo devia ter mais estrutura educacional para essa juventude que está vindo agora, que não tem. Não tem. O poder público devia de olhar, porque um povo instruído, você tem mais possibilidade de trabalho, Exato. de emprego, de colocação. E o Brasil não se preza por isso. Aqui o estudo não Não, nosso não poder é público priori... não é. Isso minha esposa fala sempre. Aqui, para o nosso país, para essas pessoas que dizem nos representar, o estudo, o conhecimento aqui não são tratados como prioridade. Eu acredito assim que a minha filha estudou numa faculdade que eu paguei e não era barato. Teve meses que eu não consegui, eu fui no reitor e conversei com ele. Quando ela terminou o 5º ano, eu fiquei devendo acho que umas 3 parcelas. E eu estava morrendo de medo que ela não fosse receber o diploma. E ele falou assim, Regina, não importa o tempo que você demore. Você pode me pagar um pouco por vez e a Daniele vai receber o diploma. O meu filho trabalha numa empresa automobilística júnior e é apaixonado por carro. A minha filha não é apaixonada por carro. Porque ela viu um acidente meu muito feio dentro de Interlagos. E depois disso, ela tinha uns 10 anos na época. E nunca mais. Ela tirou a carteira e pergunta para mim se ela dirige. Não. Não dirige. Não. Não, mas assim, pegando no gancho dos seus filhos, por mais que Daniele E Moacir Júnior. Por mais que a Daniele não goste, né, mas imagina lá dentro do âmago dos seus filhos, tipo, os amigos dele ao redor, poxa, a sua mãe dirige um Opala, sabe? A minha filha fala assim que aqui no fórum todo mundo me conhece ela pela mãe. Então, assim, é gratificante ter uma história legal para contar e deixar para os seus filhos um legado de respeito, né, de consideração. Mas uma coisa que eu ensinei nessa minha trajetória foi como meu pai falou, que a palavra valia mais que o fio do bigode. Típico de italiano. E eu acho que quando você se compromete com qualquer coisa na vida... Até com você mesmo, né, Rê? Então você tem que dar um retorno para você como pessoa, como ser humano, e para outra pessoa que estava do seu lado, independente do que seja, de parentesco, de vida, de profissional. E então, assim, eu aprendi isso na Stock Car, com a Chevrolet e com as pessoas que sempre me apoiaram, porque todas as vezes que saía alguma coisa, eu era a primeira a tirar as fotos, as matérias e mandar para as empresas, sabe, para dizer para elas o quanto era importante elas estarem lá. E até hoje, em tudo que eu faço na vida, para mim, assim, é importante. Não importa o que seja. É importante qualquer coisa, desde que seja, assim, vida. Exato, até porque, como você mesmo mencionou, né? Qualquer objetivo, seja você estar na Stock Car, a criação e o estudo dos seus filhos, tudo foi um objetivo. E no meio do caminho vai ter as dificuldades. Qualquer pessoa da face da Terra, né? Nada é perfeito. Também se fosse perfeito, você já pensou? Que triste eu acho que seria. chegaria um tempo na nossa vida que não tem mais graça. Meu, tudo que eu faço dá certo? Não tem nenhum negocinho ali, tipo, não acabou luz, na outra vez que nós iremos gravar. No meio do caminho, daqui a pouco eu escuto um barulho no amortecedor. Eu sou um cara muito sistemático, com segurança no volante. Eu falei, não. Aí eu olhei assim, levei o cara, eu acho que estourou a beleta, o amortecedor, a bandeja. Aí eu levei no meu mecânico, né, da minha rolamento confiança. De roda, qualquer coisa assim. Ele falou, não, negão, estourou aqui o seu amortecedor do lado direito, estourou a parte... E o negócio foi naquele dia estourou. Eu falei, não é possível. E meus amortecedores da Cofap, não tem nem 3 anos de uso. E eu não sou aquele cara que esmerilha o carro por aí, como você viu, dirige modo de boa, tipo um idoso, sempre falo, né?
Aí eu falei, não. Aí eu falei pra minha esposa, putz, eu fiquei todo envergonhado. Mano, não adianta, justo hoje. Ela falou, não, a gente liga lá, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, é aquilo que eu falei, né? Eu falei, não tinha que ser. Sabe, tem uma coisa assim que a gente tem que assimilar as coisas que acontecem da maneira mais difícil que a gente acha que é difícil, que não poderia acontecer, para uma coisa melhor, sabe? Então, você vê um lado bom, você não pegou a rodovia, podia ter Exato. acontecido um acidente. A primeira coisa que eu falei para ela, não estourou o rolamento, não estourou. Você vê? Não, e eu fiquei mais preocupado. Aí, tipo, ela falou assim, não, aí eu liguei pra ela, ela falou assim, estourou o rolamento. Se fosse outra, Não. caramba, me preparei, sei o que lá. Não, eu acredito que assim, é aquilo que eu falei, né? Aprendizado de, da vida. Ela vai te preparando, sabe? Você quer muito fazer uma coisa e você não consegue naquele momento. E você fala, nossa, por que eu não consegui? Aonde foi que eu falhei? O que eu fiz de errado? E não, é uma consequência só daquele momento, sabe? E tudo na vida. Eu queria muito correr a 3 provas atrás e faz tempo que eu não faço nenhum treino. E fiz um treino assim incrível na sexta-feira. Saí do treino, que o Júlio de Paula fotografou meu carro, pôs no box, nós ficamos conversando até quase 1 da manhã, todos os fotógrafos reunidos, porque meu box vira uma sala de bate-papo, né? Tipo aquela casa de mãe, né? É, porque eu levo bolo, a gente leva café, essas coisas, e aí a gente fica todo mundo conversando. E todos os carros já tinham, assim, os que tinham que fazer manutenção estavam lá fazendo manutenção, nós estávamos conversando. Aí saímos de lá, no sábado de manhã eu vou ligar meu carro, ele não pega. Nossa. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Me senti assim, sabe? Falei, o que aconteceu? Aí liguei pro Zé do Opala, que é do clube do Opala, que eu pertenço, da equipe do Opala, né? Que, assim, é o marido, a esposa, os filhos, o neto, o periquito, o papagaio. Assim, Tu tem Opala. todo mundo tem Opala e todo mundo se reúne. E é tudo uma família. O seu Roberto Lorenzo, com os netos, então, assim, as filhas e todo mundo. Aí liguei pro Zé e falei, Zé, eu preciso da bobina, preciso disso, disso, disso. Você tem para me emprestar? Aí tinha um menino de moto que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele falou, você quer que eu vou buscar para você? Caramba. Do nada. Ele foi pegar as peças, o Zé me mandou com um coraçãozinho assim, escrito, depois me devolve. Aí a gente trocou, nada, não era. Não era. Peguei, fui, saí desesperada, comprei uma bateria nova, colocamos no carro. O carro ligou. Eu saí do box 6, entrei no box 8. Desliguei e falei, agora ferrou, pensei com meus botões. Então, no sábado, a gente tentou de todas as maneiras, a família Lius, que seu Pedro tem 70 e poucos anos, faz hemodiálise e corre. Então, assim, o pai corre, o filho corre, os netos correm, tudo de uma família, assim, muito legal. Tentaram mexer no carro, não conseguiram. Aí, no domingo, a gente abriu a tampa de válvula, ver se não era a vareta que estava torta, que podia desentortar e voltar a correr. Descemos o câmbio, nada. Aí o Jean Quadros olhou para mim e falou assim, Regina, não era para você correr. Fique em paz. Eu saí de lá assim, eu chorei muito, muito, porque eu me senti derrotada, me senti pequena, sabe? Aí depois eu fui pensando assim, eu falei, que nada, tem tanta coisa boa que vai acontecer. Então, tudo é um aprendizado, tudo é uma questão de a gente se educar também emocionalmente para as coisas, sabe?
é aquilo, você tem o tempo de sentar e falar, ai, coitadinha de mim. Ou ter aquele momento de se sentir coitadinha e levantar e a luta de novo. Verdade. Então, assim, é um aprendizado muito grande que a vida dá pra gente. E também, na questão do aprendizado, nós estávamos comentando que nasceu um nódulo no seu seio, né? Sim. Como que você está reagindo sobre todo esse tratamento que você está passando, inclusive? Eu acho assim, em primeiro lugar, eu tenho um apoio assim dos meus filhos, né? O segundo lugar é você não se colocar na posição de coitadinha, e, e também ouvir o que os médicos têm para você e fazer direitinho e seguir. Se você... O poder público é complicado com o SUS, por causa que é muita gente e poucos até você engrenar nesse meio. Eu tenho a sorte de ter um convênio, que a minha filha me pôs no convênio dela. Agora, quem não tem sorte e precisa do SUS, que você... A primeira coisa que tem que fazer no posto de saúde é pegar uma guia para você ir fazer o exame. Antes disso, você se tocar. Porque eu descobri me tocando no banheiro, tomando banho. Então, assim, se tocar é uma coisa muito importante. Você descobre ele precoce, a cura é 100%. Agora, se você esperar, porque o SUS demora, porque tudo é então não tem jeito. Agora, a minha filha foi a pessoa mais importante dessa história, né? Porque esse não é o primeiro, é o segundo nódulo que eu tenho. Então, assim, eu contei para ela, eu não saí contando para todo mundo, nem para minha mãe. A minha mãe descobriu de uma maneira muito idiota, mas até aí, sem problemas. E o importante é que meus filhos sabem, sim. Agora, sair contando para o resto Deus do imundo? Não, não é o caso, não é o meu caso, sabe? Porque eu lembro da outra vez que todo mundo, não sei o quê. E na época, eu achei que eu ia falecer e deixar minha filha pequena, entendeu? E que eu fiz um testamento para as coisas que eu tinha, ficar com ela. Então, isso é uma coisa tão idiota, sabe? E todo mundo, coitada. Não, não é. São coisas que... São inerentes à nossa vontade. Exatamente. E que, por mais que seja dificultoso, se você tiver gana, e eu acho que assim, a maior parte das pessoas que eu conheço, uma amiga minha, ela é muito legal, ela é esposa do John, que também é piloto. Ela teve um nódulo no seio, ela fez químio, perdeu todo o cabelo. E aí, ela tirou uma mama, né? E o médico colocou uma prótese nessa mama que ela tirou. E outro dia nós estávamos conversando e eu falei para ela assim, Má, como que tá? Você não vai colocar a prótese no outro seio? Ela falou assim, não, um tá olhando para baixo, outro tá olhando para cima. Ela falou assim, o John não liga, então tá tudo bem, eu não vou ligar para isso, não. Então, ela punha peruca rosa, azul, ia para Interlagos, ela é chefe de equipe do esposo dela. Então, eu tenho, assim, exemplos, sabe, das coisas. Eu sempre procuro bons exemplos do que aquelas pessoas, assim, que se sentem derrotadas. Todas as vezes que eu vejo, e por isso que eu falo para você, a 46, ela tem um projeto maior na vida. Exato. Quando eu vejo uma criança, pode ser o que for, síndrome, paralisia, câncer, qualquer coisa. Ela tem vez, a porta do carro está aberta para a criança sentar lá dentro, se sentir importante, se sentir
acolhida, sabe? Porque as pessoas que estão vendo aquela situação daquela criança, a vida da própria criança tem mais força de vontade de vencer, né? Aí aquelas pessoas que olham por uma criança que tem uma paralisia infantil, por exemplo, aquele olhar de dó, de coitadinho, e não é legal, sabe? Tem uma mãe que eu fiz um evento em São Miguel Paulista. Ela saiu para lá da represa de Guarapiranga com a cadeira de rodas da filha dela. Foi de trem e de ônibus para São Miguel Paulista, para estar no evento que eu estava participando em São Miguel Paulista. Não tem Então, preço. assim, o que acontece em todos esses eventos, que foi um evento de câncer de mama, né, que eu participo todo ano, e que eu customizei um monte de brinquedos e levei. Aí eu tinha feito uma mochila de cachorrinho, muito lindo, e ela falou para mim assim, tia, eu quero. Ela não anda, fralda, a roda da cadeira de roda quebrou, o pessoal da Polícia Militar consertou para ela voltar para casa. Então, você vê que nada é empecilho para que a filha dela seja respeitada. Exato. Sabe? Então, assim, as crianças, independente da deficiência que tenha, elas têm que ser amadas. E elas são tão inteligentes quanto um filho normal. E as pessoas têm que olhar com humanidade e respeito. E não fazer diferença, tratar como uma pessoa normal. Exato. Que é o que mais precisa. Precisa, porque eu falo também isso com muita propriedade. Eu tenho uma irmã que tem síndrome de Down, a Kelly. Ela tem 25 anos, inclusive. E nós vamos... eu ando com a minha irmã, com a minha mãe, para cima e para baixo. Ela vai no hospital, no médico. Recentemente ela fez uma transplante de córnea no hospital de Sorocaba, que ela desenvolveu uma cerotocone. Então, minha família é para cima e para baixo. Eu, meus irmãos, aquela coisa toda. E quando a gente vai nos ambientes normais mesmo, as pessoas olham para a minha irmã como se fosse coisa do outro mundo, né? E não entende que a síndrome de Down é uma mutação do gene. Simples assim. É uma pessoa comum que faz tudo que uma pessoa faz. Tanta capacidade quanto o outro. Só tem uma mutação do gene. Só que a cabeça das pessoas são tão, desculpa o termo, medíocres, né? Compra muita coisa da televisão, aquela coisa perfeita, e a vida não é perfeita. O viver é perfeito, mas a vida não é perfeita. Eu acho que a gente faz todos os dias ser perfeitos, dependendo da capacidade que nós temos de absorver as coisas. Exato. Muitas das vezes, quando eu descobri esse nódulo, a primeiro momento eu falei, eu não vou falar nada para minha filha, nem para o meu filho. Vou esperar ter certeza para poder falar, né? A minha filha, mãe, pelo amor de Deus, você já foi fazer isso? Você já foi fazer aquilo? Falei, filha, olha quanto de exame tem aqui para fazer. Então, fica sossegada. Aí, eu falei para ela assim, olha, eu não estou conseguindo fazer esse exame, porque o convênio não tem mais, o convênio com essa coisa. Mãe, pelo amor de Deus, você fala qualquer coisa. Eu falei, filha, fica sussa. Que nem ela fala. Mãe, fica sussa. Fica sussa que vai dar tudo certo. E é assim que eu vejo a vida, sabe? Com todas as dificuldades que a gente vem passando nesses anos de pandemia. Exatamente. Tá tudo complicado. Tá tudo muito complicado, mas vai depender da gente fazer melhor. Se a gente ficar copiando essa complicação para o nosso interior, para os nossos lares, a gente vai ficar repetindo. Não, tá complicado. Não, mas, tipo, a pandemia está aí, é um novo normal que todos nós estamos vivendo, né? Temos que viver nos adequando, com máscara, com isso, aquela coisa toda. Só que faz parte da vida. Faz parte da vida e de aprendizado, né? É aquilo que eu falo. Assim, todos os dias eu aprendo uma coisa nova. E eu tenho amizade com gente muito jovem que, quando eu aprendo alguma coisa, eu falo, nossa, ganhei meu dia, aprendi outra coisa. Então, é muito gostoso essa troca, né? Aprendo todos os dias com a minha filha, com meu filho, com meus netos.
Eu tenho uma irmã que é uma parceira também, né, Rosemary, e de vez em quando ela é meio estressadinha, mas... E eu sou toda Paz e amor. zen. Toda paz e amor. Ela quer morrer, mas é assim, vai adiantar você ficar Não. estressada? Não vai. Vai resolver aquele problema imediato que você tem? Não. Não vai. Então, respira E vive. e vamos. Vamos de Opala, né? Vamos. Com certeza e com cerveja. Com cerveja. E a Regina Calderoni, vó? Olha, a minha neta é Quantos netos você tem? um casal. Um casalzinho. A minha neta é uma gracinha, linda. O meu neto, eu tenho certeza que ele vai ser piloto. Porque a avó já encheu ele de carrinho, ele ama. Agora, a minha neta, ela com certeza vai ter um futuro brilhante, porque a mulher de hoje, ela já tem outra vivência. E meu filho é um pai muito presente e um marido também presente, de ajudar, de cozinhar, que ele gosta de cozinhar além de carro. Então, assim, eu criei de uma maneira diferente, apesar que a avó dele cuidou muito tempo dele. Então, assim, eu tinha que trabalhar, então eu não tinha tempo. A avó dele, por parte de pai, cuidou muito bem e educou muito bem. Então, assim, eu sou uma felizarda. E quando você vê que nada do que você fez foi em vão, então é uma maravilha. Porque a gente tem... Eu antes, quando eu comecei, eu achava, nossa, como tudo é difícil. Eu chorava. Agora não, eu fico olhando para as coisas assim e quando a pessoa me fala alguma coisa muito absurda, eu penso assim... Então, assim, eu penso com meus botões, sabe? Vai caçar sapo, vai ver se eu tô na esquina. Até porque quando acontecem as lutas, a gente é possível vencê-las, né? Só que aquilo que a senhora, você, não adianta, senhora, aquilo que você comentar, que as pessoas gostam de se colocar naquele papel, né? De coitadinho ou de coitadinha, né? Em vez de arregaçar as mangas e ir pra cima e resolver o problema, fica choramingando pelos cantos, né? E ficar choramingando pelos cantos, o problema vai ficar ali. Pode até aumentar, né? O que eu acho engraçado, assim, outro dia eu tinha descido no prédio para abastecer o carro, né? E tem uma moça que ela pega reciclado. E ela tinha 2 bonecas nesse carrinho dela. Vem cá. Ó, eu quero as bonecas. Aí ela falou assim, aí eu vendo as bonecas. Eu falei, maravilha. Tá aqui, eu quero as bonecas. Então agora o meu prédio junta todas as latinhas e toda vez que ela passa a gente doa. Em nenhum momento ela falou, ai, a minha vida é uma terrível, eu tenho que carregar isso pesado. Ela só falou para mim assim, eu vendo boneca, eu vou comprar alguma coisa para os meus filhos. Eu peguei e fui no meu carro, que eu tinha ganhado uma cesta, peguei a cesta, tá aqui, e tá aqui o dinheiro das bonecas. Acabou. Eu falei, é isso que eu posso dar, tá bom? Não precisa do dinheiro, a senhora fica com o dinheiro, eu fico com a cesta. Eu falei, tranquilo, pode levar o dinheiro para casa e compra uma mistura. Então, em nenhum momento ela falou que a vida estava difícil, que ela estava cansada, que aquilo estava pesado. Ela só falou que ela queria o dinheiro para comprar alguma coisa para os filhos. Ponto. Tinha motivos de sobra, porque andar com aquele peso todo para levar alguma coisa para casa é muito, muito, muito difícil. Como mulher, eu estou falando. E é difícil você estar na rua como mulher, é difícil fazer o trabalho de reciclagem e tudo mais. Para a mulher, por causa que é uma discriminação na rua, que acha que você é uma coitada, uma mendiga.
E não é isso. Não é isso. Então, em nenhum momento ela falou para mim, ai, por que não sei o quê. Do mesmo jeito que outro dia eu passei na rua e estava um frio. Tia, me dá R$2, eu vou falar a verdade para a senhora. Eu vou comprar pinga porque eu estou morrendo de frio. Tá aqui, eu tenho os R$2. Pode comprar pinga. Acabou. Entendeu? Ele não falou em nenhum momento que, ai, porque a minha vida é uma desgraça. Não. Eu vou tocar real para você, tia. Eu falei, show de bola. Eu te dei pra ver, né? Tia, te ajudei porque você foi transparente. Falei isso para ele. Eu falei, cara, se todo mundo fosse assim, tava sussa. Porque não é. Mas, ó, quero que você deixe seus agradecimentos para quem não está nos assistindo. Olha, eu quero agradecer imensamente ao Júnior da JR, a FF Embreagem, o Marcos, ao Júlio de Paula, e um cara assim que, por causa dele, todo esse projeto da 46, da Penélope, é possível, o Fábio Franzoni. E a todo mundo que ajudou com um parafuso, que tem o nome no carro, a equipe do Opala, ao Zé, a Sabrina, que quando eu comecei, eu os convidei para Interlagos e hoje a gente reúne todas as equipes de Opala, de São Paulo, do Paraná, de Minas. A equipe e a nação opaleira, eu acho que... Então é isso. Eu também quero agradecer a sua presença. Foi muito agregador, né? Faz um tempo que a gente estava esperando nosso bate-papo, né? Uhum. E é isso. Você que está nos assistindo. Hoje nós tivemos a oportunidade de falar um pouco com a Regina Calderoni, a primeira piloto. Piloto ou pilota? Piloto. Piloto. Ele não existe no português. Português. Ele tem uma outra conotação. Entendi. Então, Regina Calderoni, primeira piloto da Stock Car aqui no podcast do AMDK. E quero agradecer os nossos patrocinadores, que é o Faculdade das Ruas, Agência Noble, Sarsa Produções e a Monkey Company. Tamo junto e até a próxima. Uma boa tarde para todos.